Olá! Na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer um cupcake de chocolate com recheio de brigadeiro e cobertura de buttercream de baunilha bourbon. Açúcar refinado, 360 gramas. Manteiga sem sal, 200 gramas. 5 ovos inteiros. 300 gramas de farinha de trigo peneirada. Uma pitada de sal. 120 gramas de chocolate em pó. Uma colher de sopa de extrato de baunilha. Uma xícara de leite integral. Uma colher de chá de fermento em pó. Nós também vamos precisar de uma forma especial para fazer cupcakes. Essa forma ela é furada, dessa forma. E também temos a forminha que é própria para o cupcake. Bom, então vamos começar a nossa receita. A primeira coisa que nós vamos fazer é aquecer o forno a 180 graus. Aí ele fica aquecendo enquanto a gente faz aqui a massa. Nós vamos pegar a manteiga sem sal e vamos colocar na batedeira. Agora nós vamos colocar o açúcar refinado, também com a manteiga. Nós vamos bater a manteiga e o açúcar na batedeira em velocidade média até ficar um creme fofo e claro. Vamos lá? Bom, depois de bater aproximadamente 5 minutos, o creme vai ficar com essa consistência. Agora nós vamos trocar o equipamento da batedeira. Vamos usar essa pá, porque a massa ela fica mais pesada. Agora nós vamos acrescentar os ovos. Nós vamos bater um a um. E vamos raspar também as laterais do bowl a cada adição dos ovos. E aproveitamos para dar uma raspada nas laterais para que não fique nada sem misturar. Dá uma pausa aqui para raspar as laterais. Agora nós vamos misturar o extrato de baunilha ao leite e vamos reservar. Nós vamos utilizar daqui a pouquinho. Vou misturar aqui. Deixa um pouquinho. Agora nós vamos misturar os ingredientes secos, exceto o fermento, que a gente vai deixar para colocar por último. Então nós vamos misturar o chocolate em pó na farinha de trigo. Mistura bem misturadinho. E vamos colocar também a pitada de sal. Bom, agora nós vamos adicionar a mistura de farinha, chocolate e sal a este creme e nós vamos alternar com o leite baunilhado, com o leite e o extrato de baunilha. Então primeiro nós colocamos 1/4 dessa mistura de farinha. Tem que ser aos poucos para que a massa fique bem homogênea. E vamos bater em velocidade baixa, somente para incorporar os ingredientes. Agora nós vamos dar uma pausa aqui na batedeira e vamos colocar um pouco mais da mistura. Bater mais um pouquinho. Bom, gente,
depois da gente misturar os ingredientes secos e o leite, né, batendo alternadamente e raspando ao redor, né, do bolo para ficar tudo bem misturado, a consistência que nós temos é essa aqui, ó. Vai ficar uma massa pesada, uma massa bem amanteigada. Agora, por último, nós vamos colocar o fermento em pó e vamos misturar à mão mesmo, incorporando, ó. Agora nós vamos colocar a massa nas forminhas. Eu sempre gosto de usar o boleador de sorvete, que é essa colher de sorvete que tem esse ejetor. Então, eu acho que ele facilita na hora do trabalho, certo? Então, nós vamos começar enchendo 3/4 da forminha. Vamos colocar os cupcakes no forno. Já está pré-aquecido. Na grade de cima, tá, gente? E vamos aguardar, então, mais ou menos 20 minutos. Bom, já se passaram uns 20 minutos que nós colocamos os bolinhos no forno. Agora nós vamos tirar para ver se já estão assados. Eu acredito que sim, vamos conferir. Tá durinho, já pode tirar. Tem a opção também de fazer o teste do palitinho, palito de madeira. Espeta o palito, saiu limpo, o bolo já está pronto. Agora, nós temos que tirar os bolinhos, nós temos que colocar na gradinha para ele esfriar por inteiro, para a gente poder rechear. Se a gente deixa ele esfriando dentro da forminha, da forma de metal, ele vai condensar e ele vai ficar úmido aqui embaixo. Aí não fica legal. Então, o ideal é que a gente coloque na gradinha para que ele esfrie por completo, para que a gente possa rechear. Bom, agora nós vamos furar os bolinhos, né? Fazer um buraquinho para a gente poder fazer o recheio. Tem gente que gosta de colocar o recheio num saco de confeitar, perfura o bolinho com o saco de confeitar, aperta e o recheio fica lá dentro. Eu, particularmente, gosto de usar dois instrumentos que fazem um buraquinho maior, que aí o bolinho fica mais recheado. Acho que ele fica com mais recheio, fica mais gostoso. Mas se você não tiver, não tem problema. Você pode usar um bico de confeitar, do tamanho grande ou médio, que ele tem mais ou menos o mesmo diâmetro do furador. Tá, então nós vamos centralizar e vamos girar, e aí vai sair esse pedacinho de bolo. A gente pega essa tampinha que está mais sequinha de cima, tira e pega o restante do bolinho que sobrou e reserva ali para usar para fazer um cake pop, para fazer um pavê. Depois que a gente rechear, a gente vai colocar por cima. Agora eu vou utilizar o bico de confeitar para poder furar o bolinho. Você vai ver que é a mesma coisa. Só dá uma giradinha, vai sair aqui. E aí a gente pode usar um palitinho, alguma coisa para espetar e tirar a massa aqui de dentro. Bom, agora nós vamos fazer um brigadeiro baunilhado, seria um brigadeiro com baunilha, né, o extrato de baunilha, para a gente poder rechear os nossos cupcakes. Esse brigadeiro ele é de micro-ondas e ele é bem fácil de fazer, bem tranquilo. Aqui eu tenho uma vasilha alta, tem que ser uma vasilha alta necessariamente, porque o volume, quando a gente coloca no micro-ondas, ele vai aumentar. Vai aumentar 5 vezes o tamanho, a quantidade do volume que vai ter aqui nessa vasilha.
Então tem que ser uma vasilha alta para que quando a gente coloque no micro-ondas não transborde e suje tudo enfim, então tem que ser uma vasilha alta mesmo. Aqui eu tenho uma lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Se você quiser também pode usar o cacau em pó. 1 colher de sopa de manteiga sem sal. A manteiga sem sal, ela é super importante porque o sal que contém na manteiga, aquela manteiga salgada, às vezes ele atrapalha o sabor da receita. Então, o ideal é usar sempre para sobremesa a manteiga sem sal, para não influenciar no sabor da sobremesa. E por último, eu vou colocar meia colher de chá de extrato de baunilha. E vou levar ao micro-ondas em potência alta. Bom, aqui então eu misturei os ingredientes e agora nós vamos levar ao micro-ondas. Nós vamos fazer assim, nós vamos colocar em potência alta por 2 minutos. Depois nós vamos retirar com cuidado, porque fica bem quente, né, para não se queimar com protetor de mãos e tal. Retira, dá mais uma mexidinha para poder misturar bem os ingredientes. Depois nós vamos levar ao micro-ondas novamente em potência alta por mais 3 minutos. E a cada minuto, então deu 1 minuto, retira de novo a vasilhinha, dá mais uma mexida. Coloca no micro-ondas de novo mais 1 minuto, retira, mexe mais um pouco. E o último minuto, retira, mexe mais um pouco. No final ainda tem mais 30 segundos em potência alta para ele poder ficar bem com aquela consistência de brigadeiro. No final eu vou mostrar para vocês como é que fica. Então essa é a consistência do brigadeiro. Ó, depois que isso foi feito no micro-ondas, tá? Depois de fazer aquele procedimento que eu expliquei para vocês. Agora nós vamos passar por um saco de confeitar. Eu tenho aqui um saco de confeitar de plástico, coloco dentro de um copo, que facilita, ó. Abro assim e vou então passar o recheio do brigadeiro aqui pra dentro. O saco de confeitar ele facilita bastante na hora de rechear. Aqui, agora a gente tem. Aqui nós vamos enrolar e prender com uma gominha dessa de borracha, igual essa aqui. E agora eu vou cortar, não muito grande para não sair muito de uma vez só, né? Um buraquinho assim médio. Vou segurar o saco de confeitar e agora nós vamos encher o bolinho. É só colocar o saco de confeitar lá dentro e espremer. Fazer mais uma vez. E aí você vai recheando. Aperta bastante assim, se você conseguir entrar o saco dentro, de confeitar, para que fique bem recheado. Aí você preenche todo buraquinho com recheio. Essa receita que eu passei para vocês do brigadeiro, ela dá para rechear mais ou menos uns 24, 25 cupcakes com ela. Agora nós vamos pegar aquelas tampinhas que a gente tinha separado e vamos colocar por cima. Tem gente que não coloca. Eu gosto de colocar porque aí separa. Bom, agora nós vamos fazer a cobertura. A cobertura do nosso cupcake de chocolate vai ser um buttercream de baunilha bourbon. O buttercream é uma cobertura tradicionalmente americana e é um creme de manteiga. A manteiga que a gente vai usar é manteiga sem sal. Vamos usar também o açúcar de confeiteiro peneirado e também vamos usar o extrato de baunilha
que depois eu vou ensinar vocês a fazerem também. Vamos então começar com a manteiga. Vamos colocar aqui na batedeira. 340 gramas de manteiga sem sal. Nós vamos bater essa manteiga, nós vamos bater por 2 minutos em velocidade média alta, até ficar bem clarinha essa manteiga. Vamos lá então. 2 minutos. Agora nós vamos acrescentar o açúcar de confeiteiro peneirado, são 500 gramas de açúcar. Eu vou colocar aqui no bowl um pouquinho de cada vez, né? Então a gente faz aquele esquema, divide a quantidade de açúcar em mais ou menos 4 partes e vamos bater aqui em velocidade alta. Vou dar uma pausa aqui e vou acrescentar um pouco mais do açúcar. Sempre aos poucos, para que esse açúcar fique bem incorporado à manteiga. Então nós vamos bater um pouco mais, depois a gente coloca o restante. Pronto, agora nós vamos colocar a última parte do açúcar. E por último, agora a gente vai raspar as laterais do bolo. Bom, agora nós vamos fazer um procedimento com essa cobertura que vai fazer com que ela fique bem macia, bem cremosa, bem fofa. Então nós vamos colocar na velocidade máxima. Você coloca na velocidade máxima da sua batedeira por 10 segundos e depois volta para a velocidade média. Vou fazer uma vez aqui para vocês verem como que é. No máximo. 10 segundos. Volta para a velocidade média. Faça isso durante mais ou menos 5 minutos, colocando na velocidade alta e depois colocando na velocidade média, para que essa cobertura fique bem cremosa. Vou acabar de fazer o procedimento para a gente colocar a baunilha e finalizar com o corante em gel. O ponto que nós vamos ter do creme é esse, um creme bem consistente, ó, bem macio, se vocês conseguem ver. Agora, por último, nós vamos colocar a baunilha, que é que vai dar o sabor para a nossa cobertura. Então, coloquei aqui. Velocidade média, só para misturar, não precisa bater muito não. Agora nós vamos colorir a nossa cobertura. Você pode utilizar ela dessa cor mesmo, que fica super bonito também. Como se fosse um amarelo pastel, né? Uma cor bem mais clarinha, fica bonito para utilizá-la assim. Mas você pode também usar o corante em gel comestível. Se você acha em casas que vendem produtos para confeitaria, é bem fácil de encontrar. Aqui vai depender da tonalidade que você vai querer. Se você vai querer, na verdade, a intensidade. Se você vai querer um tom mais escuro, você coloca um tom mais forte, você coloca mais corante. Se você quer um tom mais pastel, você coloca menos. Eu vou fazer um tom mais pastel, tá? Eu escolhi um rosa. E aí eu gosto sempre de utilizar esses palitinhos de madeira, que são descartáveis, ou você pode utilizar uma parte, depois corta, utiliza a outra, que facilita na hora de trabalhar, porque o corante não suja todo o restante das suas coisas, e usar descartáveis nessa parte de decoração é bem interessante. Então eu uso sempre um palitinho de madeira. Isso, só para soltar tudo, a gente vai batendo aqui. E aí a gente vai dosando a cor que a gente quer. Se a gente quiser uma cor mais escura, a gente coloca uma cor mais escura, coloca um pouco mais.
Velocidade baixa, só para misturar. Ó, ainda tá bem clarinho. Eu coloquei bem pouquinho. Agora já tá na tonalidade que eu quero. Esse é o tom de rosa que eu queria. Agora nós vamos passar essa cobertura para um saco de confeitar, para a gente poder fazer a espiral no cupcake. Bom, agora nós vamos cobrir os cupcakes com a cobertura que nós fizemos. E para a gente fazer aquela espiral clássica do cupcake, essa espiral aqui, nós vamos utilizar um bico de confeitar que tenha esse tipo de formato na ponta. Então aqui nós vamos pôr o bico, eu vou utilizar o pequeno, tá? Para demonstrar. Nós vamos colocar aqui, ó, não precisa daquele adaptador, tá, gente? Só o bico mesmo. E nós vamos cortar a pontinha do saco. Tem que ser uma quantidade, vai aos poucos. Para que ele fique firme aqui também. O saco dentro. E vamos colocar então a nossa cobertura, o nosso buttercream de baunilha. Eu gosto de utilizar esse saco de confeitar maior, porque ele é mais fácil para trabalhar, que ele cabe mais cobertura. E eu acho que faz menos lambança também. Isso aqui serve para quando você apertar, né? Na hora de confeitar, essa cobertura não vaze aqui pra cima, faça uma bagunça danada. Então tá aqui. Sempre bom você tirar um pouquinho do ar, tira um pouquinho só pra ver se não tem nenhuma bolha. Bom, agora nós vamos pra parte da espiral. A primeira coisa que a gente tem que pensar é em 3 camadinhas. A gente sempre pensa em 3 camadinhas. Então, nós vamos fazer primeiro uma voltinha, depois outra e depois faz o topo. Então, eu vou fazer aqui primeiro, ó, faço um montinho aqui. E aí, eu vou começar de dentro pra fora. Faço uma voltinha, já subo fazendo a outra. Puxou. Então, vamos lá. Mais uma vez. Faz aqui um montinho, dá um acabamento. Começa de dentro pra fora. Faz uma, 2, puxou. Bom, agora nós vamos para a parte mais divertida, que é a decoração dos cupcakes. Aqui eu escolhi alguns confeitos, algumas opções, né, de decoração para mostrar para vocês, porque são infinitas as opções. Vai depender muito do que você quer, se você vai fazer temático para festa de aniversário infantil ou para casamento. Então vai depender muito da ocasião. Eu separei alguns aqui que eu acho que ficam bem bacanas e são bem diferentes para mostrar para vocês. Tem os confeitos de granulado. Eu gosto de usar esses de cores mais claras. Você pode usar o de cor de chocolate também, fica legal, mas eu prefiro esses mais clarinhos, que você compra os pacotes, por exemplo, você compra só do branco e só do rosa. E aí você pega, coloca um pouquinho de cada no vidrinho, e aí você pode fazer esse mix, né, essa mistura de cores, para ficar uma coisa mais alegre. Eu vou decorar esse primeiro aqui com esses confeitinhos. Você ainda pode incrementar. E você vai decorando do jeito que você preferir. Você pode fazer um mix de decorações. Tem um açúcar colorido que é super legal, fica bonito também, ó. Dá um efeito bem interessante. E aí você pode enfeitar o cupcake. Vou pôr esse aqui, deixa eu ver. Fica bem bonitinho também.
Eu gostaria de agradecê-los por vocês terem assistido a essa aula. Aguardo vocês em breve. Até a próxima.